Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Eu sou o Gabriel Bernardi, estou aqui de volta com você no Encontro com o Inesperado, sempre trazendo vídeos diferentes de coisas inesperadas, interessantes, fascinantes para você curtir aqui junto com a gente. Se você gostar da proposta do canal, dá o seu like, aproveita, se inscreve aí e clica no sininho já, que assim você vai ser notificado sempre que tiver um vídeo novo, toda semana um vídeo diferente e um encontro com o inesperado. Hoje o encontro com o inesperado vai ser meio assim assustador. Bom, ninguém quer morrer, né? É uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, né? A única certeza, mas a gente prefere não pensar sobre a morte, na verdade. Agora, pior do que a morte é você ser dado como morto e acordar dentro de um caixão ou num necrotério ainda vivo. Imagina uma situação, parece a pior coisa do mundo, né? E parece até meio impossível de acontecer nos dias de hoje, com toda a medicina moderna que a gente tem e tudo mais. Mas ainda acontece e é mais comum do que você imagina. Então, o encontro inesperado de hoje, histórias de pessoas que acordaram após terem sido consideradas mortas. Aqui, direto do YouTube para você. Pois é, a ideia de alguém acordar dentro de um caixão antes de ser enterrado é um tema muito fascinante, mas quando é com os outros, que é muito assustador. Esse fenômeno, muitas vezes referido como enterro prematuro, infelizmente acontece, e acontece muitas vezes. Ocorreu historicamente diversas vezes e ainda continua ocorrendo, por incrível que pareça, mas agora, claro, em casos mais raros. A medicina já evoluiu muito, graças a Deus, então isso está cada vez menos comum, né? Ainda bem. Bom, antes da era moderna da medicina e das técnicas atuais, né, de verificação de fato da morte de alguém, os enterros eram prematuros, digamos assim, eram muito rápidos. E aí, claro, a falta de conhecimento médico e de cuidado efetivo e tecnológico para ver se as pessoas de fato tinham morrido levava a diagnósticos errados sobre a morte da pessoa. Então, existem vários relatos no passado de caixões antigos que foram desenterrados e encontrados com arranhões no interior, né, da tampa. Então a pessoa acordou viva, tentou desesperadamente abrir o caixão, não conseguiu. E imagina a aflição da pessoa, né? Uma coisa horrorosa você passar por isso, né? Inclusive, tem casos modernos que isso aconteceu e que, embora seja raro, como eu falei, cada vez mais, né, com as práticas modernas da medicina, isso ainda acontece. E a gente vai ver aqui alguns casos que já aconteceram recentemente de pessoas declaradas mortas que, na verdade, estavam respirando e vivas em um estado profundo de inconsciência ou coma. Por exemplo, houve um caso em que pessoas com catalepsia, que é uma condição que faz com que a pessoa fique com o corpo rígido e sem resposta, aparentemente sem vida, mas ainda respirando com vida, foram erroneamente declaradas mortas. É uma situação bem complicada, bem delicada. E tem inclusive caixões que vem com sininho, né, para a pessoa tocar, fazer barulho. Se ela acordar, pelo menos ela toca um sino lá, alguém é capaz de ouvir, né, o coveiro, enfim. Isso pode acontecer com a pessoa que acordou dentro de um caixão, uma situação realmente que a gente espera que não aconteça, mas que já foi relatada e a gente vai conferir agora aqui no Encontro com o Inesperado. Essas medidas de prevenção, inclusive, começaram no século XIX, né? Então, o medo de ser enterrado vivo levou à invenção de caixões de segurança, como eu falei, alguns equipados com sino, né, ou tubos de respiração. Então a pessoa acorda ali dentro do caixão, pelo menos toca o sininho, respira um pouco, até que alguém venha lá abrir o caixão e tirá-lo dali, né? Atualmente, protocolos médicos rigorosos e o uso de equipamentos avançados para monitorar sinais vitais reduziram significativamente, muito, né, o risco de enterros prematuros. Ainda bem, ainda bem. Bom, e claro, isso daí, quando acontece, tem consequências legais e médicas, né? Quando ocorrem esses casos terríveis de pessoas declaradas mortas que ainda estavam vivas, sofrem com certeza os hospitais e os médicos ações legais e podem pagar grandes quantias em dinheiro por danos morais, danos materiais e tudo mais, né? E isso fez com que as práticas médicas ficassem cada vez mais seguras e mais severas para declarar a morte de alguém. Mas vamos ver exemplos de quando isso não aconteceu e pessoas foram declaradas mortas estando vivas. S. Dunbar, 1915, o local Carolina do Sul, Estados Unidos. S. Dunbar foi declarada morta após um ataque epilético. No entanto, durante seu funeral, ela acordou e sentou-se em seu caixão. Ela viveu por mais 49 anos, aliás, 47 anos após o incidente,
E eu acho que lá muita gente morreu na hora que viu ela se levantando e sentando em cima do caixão. Deve ter gente que morreu de infarto, né? A Octavia Smith, de 1891, no Kentucky, Estados Unidos, após cair em um estado catatônico, foi rapidamente enterrada devido ao calor do verão, né? Quando outros na cidade começaram a apresentar sintomas semelhantes e depois acordavam, o seu marido ficou desconfiado e desenterrou ela do seu caixão. E aí descobriu, né, que o caixão da Octavia estava com sinais de que ela havia acordado e tentado escapar. Só que, infelizmente, era tarde demais e ela já havia morrido de fato. Que coisa, hein? Ângelo Rawls, 1937, local França. Esse é um francês. O Ângelo Rawls, um jovem de 19 anos, foi declarado morto após um acidente de motocicleta. Ele foi enterrado, mas exumado 2 dias depois para fins de investigação, por causa do seguro, né? E aí, os examinadores descobriram que seu corpo ainda estava quente. Imagina o susto. E ele estava vivo! Bom, eles ficaram muito felizes que não iam ter que pagar o seguro para ele, né? O Ângelo havia entrado em um estado de coma profundo que reduziu suas funções corporais. O rapaz, então, foi encaminhado rapidamente ao hospital e se recuperou em poucos meses, livrando a seguradora de pagar a apólice e trazendo muita felicidade à família do rapaz de 19 anos, do Ângelo. Que história feliz aí, que bom, né? Após esse incidente sinistro, Ângelo Rawls inventou um caixão cheio de sinos e com alto-falante e fez riqueza, tá certo? Ele ficou rico vendendo esse invento para funerárias francesas. Isso que eu chamo de tornar um infortúnio uma prosperidade, uma coisa boa, né? Claro que esse caixão fez sucesso, né? Pois se há um medo terrível que habita a cabeça da gente, é de ser enterrado vivo, né? Aí, claro, melhor, um momento como esse, fazer o máximo de barulho para você não ficar lá no caixão vivinho e morrer de fato lá por falta de ar. Então imagina um caixão com buzina, com tudo, é muito bom. E o Ângelo teve essa brilhante ideia, faturou muito dinheiro e ainda enriqueceu com sua quase morte. Que legal essa história, né? Bom, Kelvin Santos, 2012, isso aconteceu no Brasil, hein? O Kelvin Santos, de 2 aninhos, foi declarado morto no hospital após sofrer de pneumonia. Durante o velório, ele acordou, pediu para o seu pai um copo de água, imagina o susto. Depois deitou-se novamente no caixão, aparentemente morto. Ele foi levado de volta ao hospital, onde sua morte, infelizmente, foi confirmada novamente. Então, ele teve um suspiro de vida, mas depois acabou, de fato, falecendo, e esse não teve final feliz. Anália Bolter, 2012, essa foi na Argentina. Anália Bolter caiu de joelhos em choque após encontrar seu bebê vivo em um caixão no necrotério, quase 12 horas depois de a menina ter sido declarada morta. Imagina a situação. Sua filha bebê, nascida prematura de 3 meses, foi declarada natimorta no dia 3 de abril em um hospital da cidade de Resistência, na Argentina. O bebê, então, foi colocado em um caixão, né, aquele caixãozinho pequenininho, encaminhado para um necrotério. E aí, no momento em que os pais estavam rezando, 12 horas depois, né, estão fazendo uma oração lá no necrotério, eles decidiram abrir o caixão para se despedir, né, olhar o olhinho dela pela última vez, da filhinha, tal, do bebezinho. Em vez disso, eles descobriram que seu bebê estava tremendo e ouviram um chorinho. Você imagina a emoção desses pais. Eles acharam inicialmente que fosse uma alucinação, né? Imagina, depois de 12 horas rezando e tal, acharam que era uma miragem. Mas depois veio uma alegria incrível com a confirmação de que o bebê estava de fato vivo. Por causa disso, a menina foi registrada com o nome de Luz Milagros e viveu muitos anos, continua viva inclusive. História bonita essa, né? Realmente, Luz Milagros, o nome perfeito para ela. Agora a história de Ludmila Stebilaskova, 2011, isso aconteceu na Rússia. A Ludmila foi declarada morta e passou 3 dias no necrotério antes de ser encontrada viva. Olha que situação, rapaz. Ela tinha entrado em estado de coma hipoglicêmico, que foi erroneamente identificado como morte. Olha a atrapalhada, né? Quando foram realizar a autópsia para a liberação do corpo da Ludmila, que tinha 61 anos na época, verificaram que ela estava viva. Olha só a situação. Graças a Deus ela sobreviveu depois e viveu muitos anos ainda. Agora Fajilu Mukhamadyan, 2011 também russa.
Bom, a Fagilu foi declarada morta após um ataque cardíaco. Isso é muito comum, né? A pessoa tem um ataque cardíaco fulminante, pronto, morreu, acabou, né? Só que durante seu funeral, ela acordou em seu caixão, entrando em choque e gritando ao perceber que estava em seu próprio velório. Imagina a situação. Infelizmente, na sequência, ela teve outro ataque cardíaco, dessa vez fatal, e morreu a caminho do hospital. Então, de fato, ela acabou morrendo porque teve um duplo ataque cardíaco. Que situação trágica, hein? Agora a situação do Carlos Camejo. Isso foi em 2007, na Venezuela. Carlos Camejo foi declarado morto após um acidente de carro e enviaram, né, o seu corpo para o necrotério. Só que durante a autópsia, os médicos perceberam que ele estava vivo. Sabe quando? Quando começaram a sangrar os cortes de incisão para fazer o exame no necrotério lá, a autópsia do cara. Camejo acordou no meio do procedimento, surpreendendo a equipe médica. Ele, claro, recebeu tratamento imediato, né, para as incisões feitas durante a autópsia e continuou a sua vida, inclusive. Que bom, né? Se recuperou e viveu depois disso. Que situação, né? O trauma deve ser eterno. Haja dinheiro com o psicólogo depois. O Gonçalo Montoya Jiménez, 2018, na Espanha. Pois é, o Gonçalo Jiménez, um prisioneiro, foi encontrado inconsciente em sua cela e declarado morto também. Que tem de cara declarado morto sem estar morto, né? No necrotério, ele foi colocado em um saco e preparado para a autópsia. Horas depois, ele foi encontrado ainda vivo, respirando e com sinais vitais. Isso dentro do saco. E depois veio o atendimento médico e ele sobreviveu. Randi Hafez Al-Nubi, 2012, no Egito. Você vê que é no mundo todo que acontece isso, né? Bom, o Randi Hafez, um garçom de 28 anos, foi declarado morto após um ataque cardíaco. Mais uma vez, um ataque cardíaco envolvido aí no erro, né? Durante o funeral, o médico percebeu que ele ainda estava quente e, após exames, confirmou que ele de fato estava vivo. Sua ressurreição foi celebrada pela família, né, o jovem de 28 anos, e pelos amigos, e ele depois seguiu a sua vida. Que bom, né? Mais um final feliz. A Rosa Celestrino de Afis, aconteceu no Brasil aqui em 2011, ela, de 60 anos, foi encontrada sem sinais vitais em um hospital do Rio de Janeiro e levada ao necrotério. Sua filha, ao visitar o corpo 11 horas depois, percebeu que ela ainda estava respirando. Rosa Celestrino já havia passado, inclusive, 2 horas dentro de um saco plástico na geladeira do necrotério. Estava numa gelada total, quando, de repente, a sua filha descobriu que ela estava viva. Rosa foi imediatamente levada para a UTI. O médico declarou que Rosa estava morta, pediu demissão, né? O médico fez essa burrada. A enfermeira, que inicialmente verificou seus sinais vitais, também foi demitida e, graças a Deus, a Rosa sobreviveu a essa sucessão de erros, né? Do médico, da enfermeira, todo mundo. Maiwaka Amami, 2020, recente, local República Democrática do Congo. A Maiwaka Amami foi declarada morta após um parto complicado. Seu corpo, então, foi levado para o funeral tradicional, né, que acontece lá, onde ela acordou e começou a chorar para o choque e a alegria de sua família, claro, e dos amigos. Então, imagina, está lá no velório dela, depois ela levanta, começa a chorar e todo mundo vê que ela está viva. Foi uma alegria imensa, você imagina, né? Esses casos são excepcionais e refletem circunstâncias médicas incomuns, erros de diagnóstico ou, em alguns casos, condições médicas que podem limitar, né, a percepção do médico, porque imitam a morte. Então o médico acaba sendo induzido ao erro. Agora, destacam esses casos a importância de procedimentos muito rigorosos na determinação da morte de fato, e esses casos contribuem para o desenvolvimento de protocolos médicos mais avançados e seguros, para que cada vez menos isso aconteça e a gente tenha casos cada vez mais e mais raros de pessoas declaradas mortas que voltem à vida, né? Porque realmente a experiência deve ser horrível. Bom, se você curtiu, dá o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado das novidades. Toda semana vai ter um vídeo novo para você, um encontro com o inesperado. Grande abraço e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.